8 horas mais 16 minutos. Agradecemos aí a nossa grande audiência, o pessoal participando, interagindo com a gente na manhã desta quinta-feira. E agora a gente tem a nossa primeira entrevista na manhã desta quinta-feira. Nós estamos recebendo aqui a fonoaudióloga Ana Flávia Pires, que é pós-graduanda em transtorno do espectro autista e trabalha com o público infantil, atuando na área dos transtornos do neurodesenvolvimento, transtornos motores, de fala e de comunicação. Ela que é da Clinitim está aqui para então prestar uma entrevista para nós, mais uma entrevista importante aqui no seu Repórter Cultura. Muito bom dia, doutora Ana Flávia. Bom dia. Muito bem, hoje então a doutora está por aqui para falar um pouco sobre o TDAH e como profissional da área da fonoaudiologia atua, né, frente a esse diagnóstico. Mas vamos lá, doutora, primeiro vai contar para a gente do que se trata o TDAH. Então, o TDAH ele é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade e ele é um transtorno comportamental, tá? Que ele atinge principalmente crianças e adolescentes e tem várias pesquisas científicas nessa área, porque é um tema muito recorrente, é um diagnóstico recorrente e é algo que se observa muito no consultório. Então, ele atinge crianças e adolescentes de todo o mundo e os sinais e sintomas, eles podem percorrer em 60% desses indivíduos durante a vida adulta. Então, os sintomas são desatenção, impulsividade e inquietação. E eles podem percorrer ao longo da vida, mas tudo isso vai depender também da abordagem terapêutica, do acompanhamento que esse indivíduo vai fazer. Então, ele é caracterizado como um transtorno do neurodesenvolvimento e ele está presente no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, que é o DSM-5, que é utilizado pelos profissionais da saúde. E, além disso, ele também é reconhecido pela OMS. E é alguma coisa muito comum? Qual é a prevalência desse transtorno? Então, a prevalência, ela vai de 4,5% em crianças e adolescentes de 7 a 14 anos de idade e também novas pesquisas apontam o diagnóstico na idade pré-escolar, que é entre 3 e 6 anos, e a prevalência é maior, é de 5,4% a 6%. E os estudos, eles também identificam que 1 a cada 3 crianças com TDAH pode ter o seu diagnóstico nessa fase pré-escolar, que é antes da alfabetização. Certo. E a partir de qual idade pode ser realizado esse diagnóstico? Então, os sinais e sintomas, eles podem ser observados até mesmo antes dos 3 anos de idade, porém, eles podem ser mais observados também na fase escolar, devido à atenção, à dificuldade de atenção e concentração dessa criança, tanto nas atividades escolares, tanto nas atividades lúdicas, essa dificuldade desse tempo de manter a atenção, de conseguir chegar nessa atividade até o fim. A criança pode perder o foco durante o percurso, distração frequente com ruídos externos. Então, eu tô aqui fazendo uma atividade e caiu alguma coisa ali no chão. Eu já vou perder o foco, sabe? Então, isso é uma coisa que precisa ser observado pelos pais, pela escola, principalmente, né, que é onde mais se observa esses sinais e sintomas. E nessa fase da aprendizagem, da aquisição da leitura e da escrita, essa criança, ela tem dificuldade em organizar as atividades escolares, as funções do dia a dia. Geralmente perde coisas que são necessárias para fazer as atividades, como o lápis, o caderno, não lembra aonde está, tenta evitar, reluta contra atividades que precisam envolver muito o esforço mental prolongado, e dentro de outros sinais e sintomas que devem ser observados por um profissional que vai acompanhar essa criança. Porque às vezes a criança pode ter mais uma dificuldade na questão da atenção e da concentração, ou pode ser uma criança mais hiperativa, mas também pode ser combinado os dois. Então é necessário que essa criança passe por um profissional, esse adolescente, para que possa ser observado qual é a demanda dela, para ter um enfoque maior durante o processo terapêutico e para que seja elaborado um plano terapêutico individualizado para ela dentro das suas necessidades. Muito bem,
os pais, né, que estão ouvindo a gente aqui, como é que identifica? Quais são os sintomas, aqueles mais visíveis, mais perceptíveis, para você procurar um profissional? Quando, por exemplo, a criança está brincando e você percebe que ela busca vários estímulos diferentes. Então, aqui no momento agora ela tá brincando com um carrinho, depois ela vai buscar uma boneca, depois ela vai buscar um quebra-cabeça, atividades sempre não relacionadas, sabe? Sempre buscando estímulos diferentes. Ou, por exemplo, na escola, que é uma coisa que os professores relatam muito, que as famílias me trazem, que não consegue ficar paradinho na cadeira, que fica levantando, sentando, levantando, que precisa conversar com os outros colegas. Outras coisas que os pais me trazem também. Eu chamo e ele não atende porque ele tá distraído com outra coisa. Então, tudo relacionado a essa dificuldade de atenção e concentração que essa criança tem. Quando está fazendo as atividades escolares em casa, não consegue concluir, se distrai. Tô escrevendo, me distraio com a cor do outro lápis. Então, tudo que envolve a distração dessa criança nas atividades do dia a dia, pode haver uma questão relacionada ao TDAH, a hiperatividade, não conseguir ficar quietinho num local, ter uma formiguinha ali mexendo, sabe? Então, tudo que é relacionado à atenção e à concentração serve como um sinal de alerta para as famílias. Isso é relativamente novo, né? O estudo, nós podemos ter aí adolescentes, adultos com esse tipo de transtorno? Sim, o diagnóstico de TDAH ele também pode ser feito na fase adulta. Ele pode ser feito por um psiquiatra, por um neurologista, assim como na infância, um neuropediatra, um neuropsicólogo que também pode auxiliar nessa questão do diagnóstico. Mas o TDAH também pode o diagnóstico do TDAH também pode ser feito na vida adulta. Por exemplo, o adulto que sempre esquece onde estão as coisas, esquece de onde está a chave, perde uma chave, esquece de uma conta, tem a questão de se perder nos horários. Então, tudo que traz essa questão da atenção, do esquecimento, da memória, no adulto, principalmente a questão da memória, é um dos fatores mais visíveis frente à hipótese diagnóstica de TDAH. Mas claro que é importante procurar um profissional habilitado para que possa orientar tanto esse adulto quanto essa família dessa criança, desse adolescente, para poder direcionar melhor os atendimentos. E existe tratamento também para o adulto nesse caso? Existe acompanhamento psicológico, principalmente, né, psicoterapêutico, para que esse adulto consiga melhorar cada vez mais as habilidades. Agora, qual o papel da fono aí que desempenha para o desenvolvimento da criança, voltando para a questão da criança perante a confirmação de um diagnóstico? Sim, então essa criança ou esse adolescente com TDAH, ele pode apresentar essas dificuldades de atenção e concentração, o que pode implicar nas questões de aprendizagem, de leitura e de escrita, por exemplo, que é uma área em que o fonoaudiólogo atua. Outra questão, que 50% das crianças e adolescentes com TDAH podem apresentar dislexia, ou seja, a dificuldade na leitura, sendo que fica até como um sinal de alerta. Agora, dia 16 de novembro é o dia de atenção à dislexia, Dia Nacional de Atenção à Dislexia, para que os pais observem essas dificuldades escolares, a dificuldade de leitura dos seus filhos, para que possam levar em um profissional que consiga identificar esses sinais e sintomas, sendo o fonoaudiólogo um desses profissionais que faz parte da equipe multidisciplinar, tá? Além disso, a questão da atenção e da concentração que o fonoaudiólogo também trabalha. Porque para a criança poder compreender as questões de aprendizagem, ela precisa de uma atenção direcionada para aquilo. Ela precisa ter um foco atencional, não se distrair com ruídos externos, estímulos externos que não sejam importantes para aquele momento. Então, o fonoaudiólogo ele também vai desenvolver questões relacionadas à atenção e à concentração. E além disso, que é o que mais se fala do fonoaudiólogo, que é aprimorar as questões das habilidades de comunicação oral. Então, o que se observa muito, o que eu observo muito no consultório, é que as crianças que têm o diagnóstico de TDAH, elas também
Eu observo também trocas, omissões na fala, que é muito frequente, dificuldade de estruturar frases, de fazer as colocações dentro da linguagem, dificuldades na pragmática. Então, por fim, nosso objetivo dentro da fonoaudiologia, eu como fonoaudióloga, é aprimorar cada vez mais a comunicação dessa criança e potencializar, né, para que ela venha se comunicar cada vez melhor, porque é importante que as nossas crianças saibam externalizar tudo aquilo que elas estão sentindo, tudo aquilo que elas pensam, que elas imaginam, da melhor maneira possível. Muito bem, está dado o recado aqui da doutora Ana Flávia, ela que atende lá na Clinitim. Só pode passar então, doutora, aí os contatos, horários de atendimento lá na Clinitim? A Clinitim, ela fica localizada na Avenida 7 de Setembro, no centro de Timbó, no número 592, na sala 8. É bem em frente aos Correios, tá? Fácil de encontrar, bem no centro da cidade, na frente do Correio, atrás da prefeitura, né? Tem uma sede bonita ali, a Clinitim. E o horário de atendimento? O horário de atendimento é das 8 até o meio-dia e da 1h30 às 6h30. Eu estou lá todos os dias. Todos os dias, doutora Ana Flávia, atendendo por lá na Clinitim. Além de outros profissionais também, existe uma equipe multidisciplinar lá na Clinitim. Sim, existe a Michele, que cuida da parte auditiva, dos exames auditivos, os aparelhos auditivos, tudo relacionado à reabilitação auditiva. E também tem a nutricionista Janiele, que também está lá para atender os pacientes. Inclusive tem pacientes que vão comigo, que vão com a Michele, que passam pela Nutri também. Então passam por todas as profissionais geral por lá. Ali. Pois é, importante então a gente dar esse recado mais uma vez com relação ao déficit de atenção, o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade. Se você perceber aí com seu filho, sua filha, alguns desses sintomas que a doutora Ana Flávia comentou por aqui, procure a Clinitim ali no centro da cidade para fazer um diagnóstico completo, fazer um diagnóstico adequado e, se for o caso, também um tratamento adequado para esse tipo de transtorno. Doutora, um abraço, muito obrigado aí por mais informações relevantes para a nossa comunidade. Eu que agradeço, até a próxima. Até a próxima então, recado da Clinitim para você. 8h mais 29 minutos, 8h29, nós vamos para o intervalo com um recado da The Flash. Vendeu, comprou, a Flash entregou. Para sua empresa, seu e-commerce, sua vida. Variedade em transportes, rotas diárias, mais de 70 cidades atendidas em Santa Catarina e agora também Curitiba e região. Flash, mesmo dia. Peça pela manhã, nós entregamos à tarde. Flash Go dedicado e compartilhado. Temos a solução de transporte expresso perfeita para você chegar lá. Para saber mais, acompanhe nossas redes sociais Flash Serviços ou acesse flashserviços.com.br. Solicite sua coleta, cotação ou rastreie seu transporte. Fone 33822884. Timbó, Flash Serviços. É urgente? Chama a gente! Sonhar é bom, mas realizar é ainda melhor. Com a Kinen Ambientes você realiza o sonho da casa planejada, com móveis de qualidade e conforto, deixando o ambiente harmonioso. Realize com a Kinen Ambientes. Fone 3382-4167. Kinen Ambientes, há mais de 30 anos com você. A gente só pega pela mão aquelas pessoas que a gente quer bem. São os passeios em família, aquela hora de ensinar e muitas vezes hora de repreender. E também tem aquela, talvez a mais difícil de todas, a hora da despedida. E para sua família estar sempre em boas mãos, oferecemos a melhor assistência funeral, convênios com farmácias, médicos, laboratórios e ótica. PAF, Plano de Assistência Familiar Budski. Sua família em boas mãos. Em Timbó, anexo à Funerária Budski. 3382-0554. Deixe sua empresa nas mãos de quem está há mais de 20 anos no ramo. Mafra Contabilidade, confiança e credibilidade em um só lugar. Mafra Contabilidade, na Avenida 7 de Setembro, 224, ao lado do terminal, com amplo estacionamento. Telefone 3382-3433.